gente sabe que São Paulo ele é conhecido, São Paulo e o Brasil é conhecido internacionalmente como um país muito acolhedor. Inúmeros são os motivos que as pessoas saem da sua terra natal, né, por questão de guerras, catástrofes climáticas, escassez de recursos naturais. Como o Brasil hoje e São Paulo estão lidando com a estrutura que o país e São Paulo, né, sendo mais específica, para que a gente consiga acolher e absorver tudo o que está acontecendo. Te agradeço aí a apresentadora pela oportunidade de a gente poder falar de um tema tão interessante. As questões internacionais no Brasil, elas não são abordadas da forma como deveriam, e agora o Brasil percebeu que nós temos estrangeiros querendo vir para cá, e nós sempre gostaríamos que os brasileiros fossem melhor recebidos lá fora, principalmente aqueles brasileiros que querem trabalhar no exterior. Nós temos cerca de 5 milhões de brasileiros nessa situação, mundo afora, e agora que a gente está com um novo fluxo procurando o nosso país, um aumento do fluxo, a gente está com vários problemas e várias dúvidas a resolver. Com relação especificamente aos refugiados, que é o tema central aqui do programa, o que eu gostaria de dizer a vocês, e primeiro informar o que é um refugiado, porque às vezes o que acontece é que há uma confusão do refugiado com o asilado, com o imigrante, com o migrante e todas essas modalidades de estrangeiros que vêm ao Brasil buscando viver no Brasil e, na sua pergunta, mais especificamente aqui o estado, a cidade de São Paulo. Na verdade, o imigrante, em geral, é aquele que busca uma melhor oportunidade para viver em um outro país. Nosso país foi formado basicamente por esse tipo de pessoa. Hoje em dia a gente estranha porque nos últimos anos poucos vieram para cá, ou os que vieram vieram numa quantidade que a gente não percebeu a importância deles. E nos últimos anos esse número voltou a aumentar. De qualquer forma, o Brasil é formado por estrangeiros. E se a gente ficar criticando os estrangeiros que vêm para cá, a gente está criticando a própria formação da cidade e do estado de São Paulo, da região mais rica do Brasil. Então, esse é um aspecto que acho que a gente tem que analisar. Mas o imigrante é isso. O asilado é muito parecido com o refugiado. O asilado e o refugiado, para muitos países, muitos estados, têm o mesmo significado. Só os estados da América Latina, México para baixo, né, incluindo o Brasil, é que diferenciam o asilado do refugiado. E a gente diferencia porque a América Latina toda passou pelo mesmo processo histórico, que foi o processo que envolveu ditaduras militares que varreram praticamente todo esse subcontinente. Então, você teve isso no Chile, né, que aliás em 11 de setembro fez aí aniversário o golpe do Pinochet, o Brasil com os militares por aqui por 21 anos e todos esses países. Mas na maior parte do mundo, asilado e refugiado é a mesma ideia. Para nós, o refugiado e o asilado, que diferença que a gente tem? O asilado, ele foge para um outro estado porque ele é perseguido no seu de origem. E a ideia central não é que ele quer viver num outro estado, num outro país. A ideia é que ele não tem alternativa para continuar vivendo naquilo que ele queria. O imigrante não, o imigrante ele abandona o seu país porque ele vai buscar oportunidade em outro, é algo voluntário, é algo de próprio interesse daquele que está fazendo isso. O asilado e o refugiado, eles fogem de alguma situação e buscam asilo, refúgio, daí que vem o nome, em um outro país. No caso, se a gente está focando naqueles que o Brasil recebe, vamos falar de nós aqui. Quando nós recebemos asilados e refugiados, a gente diferencia, como eu já disse a você, e a América Latina toda faz essa diferenciação. O asilado para nós é aquele que foge principalmente de uma perseguição política. E o refugiado, ele foge de uma situação que coloca em risco a sua própria vida.